Sabe aquele dia que você está só zapeando ali no YouTube? Pois é, dá para zapear no YouTube. É só você ir na home e contar com o que ele vai indicar para você, confiar naquele algoritmo, né? E eu estava nesse clima aí, não me preocupando muito de ter minha privacidade sequestrada pelo fantasma das timelines, quando eu me deparei com um documentário muito interessante chamado The Art of Listening. E ele começa muito bem. Qual é a missão dessa narrativa dirigida por Michael Coleman e Emmanuel Moran? Mostrar como é que é o perfil, mostrar como essa cadeia produtiva de produção musical que às vezes é meio invisível, né? Então ele entrevista compositores, obviamente, instrumentistas, criadores de instrumentos, engenheiros de som, produtores, editores, enfim, uma gama de profissionais envolvidos nessa cadeia produtiva que vai do momento que a música nasce até naquele momento que ela chega nos nossos ouvidos, e hoje das mais diversas formas, mas sempre envolvendo uma cadeia produtiva, uma energia criativa muito grande. E o documentário é interessante porque ele mostra essas diversas faces, né? Tem até um trecho muito legal em que você vai para dentro do ateliê de um luthier muito bacana chamado Ian Scheller, que ele é não só luthier, mas engenheiro de alto-falantes, então ele constrói o instrumento e o equipamento que vai amplificar aquele som, e você vê ali aquele toco de madeira sendo transformado pouco a pouco de forma analógica, no lápis, na lapiseira, na régua, em papéis de manteiga, sem qualquer tipo de auxílio de computação, enfim. Poderia usar, mas nesse caso não usa. E você vê como aquilo nasce de forma analógica, e isso é importante, né? A metáfora do documentário está aí, como ele faz essa transposição da matéria bruta para um instrumento refinado, para um som refinado de forma analógica. Eu queria que vocês guardassem essa palavra, o analógico. E aí ele mostra outros profissionais também, mostra o Hans Zimmer no seu indefectível terninho roxo, que aliás, só por curiosidade, não sei se vocês já repararam, esse terno roxo está em quase toda a aparição do Hans Zimmer, quase toda a aparição pública do Hans Zimmer, desde receber prêmio, fazer masterclass, aulas online que ele tem também, enfim, já deve estar bem poído, ou então ele é tipo um Cebolinha, né? Tem um armário só com as mesmas roupas. Mas enfim, mostra também o Steve Vai, mostra criadores de instrumentos também, como o Dave Smith, criador daqueles sintetizadores Prophets, que são famosos por ter aquele som meio synth, meio lead, né, dos anos 80. Enfim, mostra toda essa galera. E aí, aos 60 minutos de duração, a Sony aparece. Ela chega de leve ali, através de seus líderes criativos, falando de respeito aos músicos, da capacidade de captar a essência que o intérprete queria passar com aquela peça, e pã! Fala também do seu novo formato, o Sony Hi-Res Audio, com o qual somos agraciados ali no final com alguns minutos. Daí você fica com aquele gosto amargo de que, pô, lá vem mais um branded content, será que o branded content é a fronteira final da comunicação? Quem faz bem feito, quem mais faz mal feito? Será que só a BMW e seus filmes foi a pedra fundamental e é o que melhor se fez? Será que é a Red Bull que faz isso melhor? Enfim, quem já trabalha com a comunicação está imerso nessa discussão, já tem pelo menos uns 2 anos, e pode ficar assim com aquele gosto meio amargo. E o primeiro insight aqui do Live e Ouvir de hoje é esse. Será que realmente é pra gente torcer esse nariz? E mais, você sabia que essa coisa de ter conteúdo patrocinado sequer é nova e sequer tem a ver com plataforma digital? Bom, para entender um pouquinho melhor esse insight, desenvolver, que é nossa brincadeira aqui no Live e Ouvir, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Olha só que interessante, se o vídeo hoje tem a ver com um documentário indicado para mim ali na timeline do YouTube, o Li também. Eu estava lá na Amazon procurando biografias de músicos e tal, que eu gosto de ler bastante, quando surgiu um livro chamado A Sociologia de um Gênio, que conta de forma mais contextual a biografia de Mozart, naquele cenário ali do século XVIII, como ele trabalhou a sua criatividade, a sua produção cultural enquanto indivíduos dentro de uma sociedade com determinadas características. O livro é do Norbert Elias, que por si só é um sociólogo com uma vida bem interessante, refugiado da Segunda Guerra, enfim, sofreu perseguição dos nazistas e se consolida ali na Inglaterra, onde leciona, e passou grande parte da vida pobre, sendo descoberto depois. E parece que morreu também na pobreza, não chegou a crescer muito não. Mas enfim, voltando ao livro. Ele explica como Mozart evoluiu dentro daquele cenário ali do século XVIII, no qual o produtor de conteúdo musical, artístico, tinha 2 maneiras de sobreviver. Ou ele era mestre capela, ou ele vivia ao redor de um palácio como um empregado de uma corte, de um cara abastado que gostasse de música. Esses eram os 2 caminhos. Então os músicos eram, de certa forma, funcionários públicos, assim, que dependiam das benesses de
patronos e de mecenas, sendo eles religiosos ou não. E Mozart e o pai se situavam nessa história aí, dentro desse contexto. Só que Mozart não gostava muito dessa história. Aliás, se você ainda não é familiarizado com a vida dele, você deve conhecer um pouco da trajetória dele através daquele filme excelente do Milos Forman, de 1984, ou, infelizmente, somente por essa risada aí. Will you marry me? Yes or no? E como é que era esse contexto aí? Só para explicar um pouco melhor, né? Você, como eu estava dizendo, poderia trabalhar como mestre capela. Isso queria dizer, na verdade, que você estava cuspindo partituras uma por dia para as missas e oratórios, enfim. Ou se transferir para um centro mais cosmopolita e se embrenhar lá numa corte palaciana e viver de dar aulas particulares e tudo mais. Mozart optou por essa segunda vertente, largou uma possível vaga que ele teria como sucessão do pai ali em Salzburgo, se eu não me engano, e vai para Viena tentar a vida, tentar maneiras diferentes de ganhar grana. E aí que o negócio entorta um pouquinho. É porque assim, segundo crônicas ali da época que tem nesse livro, ele era um cara meio vulgar. Gostava de umas brincadeiras meio fora do padrão, tomava uns gorós de vez em quando e tentava simular ali nos momentos profissionais ou quando ele mostrava a arte dele, apesar da arte ser puríssima, uma das melhores coisas que já se compôs na história do planeta Terra, ele tinha esses deslizes assim de conduta. E ele tentava contornar isso simulando toda aquela cena e boas maneiras e tal, dessas cortes. E vivia nesse mundo duplo. Como é que ele quis fugir disso? Ele começou a criar sistemas de assinatura para sua produção, onde a galera interessada em ouvir as novas composições pagava uma mensalidade e tinha direito a estar na sala de concerto naquele momento. Pois é, Mozart já queria criar um Patreon para ele, seria um proto-Patreon, onde ele poderia ser livre e não depender das benesses de um nobre para poder compor. A coisa não deu muito certo, no livro tem cartas que ele troca com o pai, ora dizendo que agora que sim ele encontrou a maneira correta de trabalhar e que vai deslanchar, e outras não, totalmente deprimido e tal. E ali com pouco mais de 30 anos ele sucumbe a essa falência, ao final do casamento e algumas doenças venéreas também, que levaram esse gênio aí para outro lado da vida. Eu queria abrir só um parêntese rapidinho, ainda nesse capítulo de gênios ou músicos ou produtores criativos, enfim, que não conseguem deslanchar por não ter um suporte financeiro que os acolha. Tem 2 filmes bem interessantes que vocês podem assistir, que é o Janis, The Little Girl Blue, que conta a biografia de Janis Joplin e de como ela sucumbe à falta de estrutura emocional, e a Nina, também, que é um documentário bem famoso já, mas que aborda exatamente a mesma coisa. O fato de estereótipos e pseudo-regras sociais impedirem o artista de se deslanchar. Fecha parênteses. Enfim, nesse primeiro insight a gente tem que entender que o produtor de conteúdo, o produtor artístico, o artista, enfim, ele como esponja que é da sociedade, né, leitor ou antena do zeitgeist, do grande sentido do mundo, do seu tempo, ele é mais suscetível a alguns desequilíbrios mesmo. Hoje em dia a gente já tem até psicólogos especializados em tratar desse pessoal, dar uma base e tal, e também estruturas econômicas que sustentam melhor e que oferecem outros leques de participação, outras maneiras de entrada nesse mercado. Então, isso é interessante. Se a gente vinha ali do The Art of Listening com aquela boca ali meio torta, ali, pô, que droga, é mais um branded content, a gente entende que talvez essa seja a sintaxe desde sempre. E que agora a gente tem mais ferramentas à disposição do que tinha no século XVIII, nos anos 70 do século XX, 60 e 70, com Nina e Janis respectivamente, e agora nos anos 2000 e pouquinho, com toda essa política e questão aí das timelines dos algoritmos. E aí que me vem essa reflexão, com essa crescente presença das timelines na nossa vida e na forma como a gente produz e dissemina arte, política, relacionamentos, enfim, a gente tende a demonizar um pouco aquele que é o motor disso tudo, que são esses algoritmos. Mas o que eu queria jogar aqui na nossa discussão é que, na verdade, esses algoritmos são hoje os nobres pagadores de contas dos produtores artísticos do século XXI. É a maneira como esse motor faz funcionar essa timeline. Grandes estruturas faturam muito, ninguém aqui é inocente em achar que não, mas o produtor cultural, por outro lado, tem mais ferramentas do que tinha anteriormente. E aí vem a provocação de hoje. Em que época você acha que o produtor de conteúdo cultural e artístico estaria mais bem servido? Em algo mais monolítico, onde só igreja, Estado e burguesia dominavam os meios de produção e disseminação, ou agora, onde todo mundo tem na sua mão o poder de criar conteúdo, criar arte, disseminar, produzir e monetizar? Você trocaria um pelo outro?
Responde aí nos comentários que eu quero ver. Enquanto tá subindo os créditos aí, eu queria indicar um podcast, que é o Lado Ouvir de hoje, muito interessante, chamado Song Explorer. Esse podcast, ele desconstrói as canções que a gente ouve por aí, analisando faixa por faixa, entrevistando o compositor e pedindo para que ele conte por que fez essa ou aquela opção e como chegou ao resultado final. Eu acho interessante que a gente falou aqui de desconstruir modelos. O Song Explorer se encaixa muito bem nesse cenário aí e pode trazer uns insights interessantes aí para você também. É isso aí, pessoal. O Livre Ouvir esse programa quase sempre semanal, que é um lugar para a gente confrontar ideias a partir de algo que eu li, vi e ouvir e seus insights decorrentes. Vale ser contraditório, vale mudar de ideia, só não vale ficar parado. Ele é o primeiro projeto em vídeo do carreirasolo.org, que tem artigos e podcasts há mais de 10 anos, tratando de criatividade, empreendedorismo e liberdade criativa de uma maneira geral. É isso, pessoal. Espero vocês no próximo, nos comentários, e a gente está aceitando pedido de temas e músicas de 9 às 19 todos os dias. Valeu, até o próximo.